Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, tem gente que chama assim, mas eu prefiro falar de distribuição eletrônica. Essa distribuição eletrônica é como os elementos químicos são ordenados considerando o número de elétrons que eles possuem e a proximidade dele ao núcleo do átomo. Essa distribuição eletrônica, ela tem muito a ver com a tabela periódica. Por exemplo, aquelas sete linhas na horizontal que nós temos são as camadas de valência. Por exemplo, aqui, ó, as camadas, que são elas K, L, M, N, O, P e Q. Então, são 7 essas camadas. E quanto mais distante estiver do núcleo do átomo, mais energia tem os elétrons. Então, são 7 as camadas eletrônicas, que são elas, mais uma vez, K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas, a primeira, aqui nós temos a primeira camada é a camada K, segunda, L, terceira, M, quarta, N, quinta, O, sexta, P, sétima, Q. Então, são 7 as camadas. E cada camada eletrônica possui o número máximo de elétrons. A camada K, por exemplo, então, o número máximo de elétrons. A camada K, por exemplo, ela comporta só o máximo 2 elétrons. Camada L, 8. M comporta 18. N, 32, aí começa a repetir lá de cima. Então, O, 32 também, P, 18 e Q, 8. Então, esse é o número máximo de elétrons que cada camada comporta. Então, significa que a camada L vai comportar sempre 8? Não, pode ser 7. É o número máximo de elétrons, tá? E dentro esses são os níveis de energia. E dentro desses níveis de energia, nós temos os subníveis de energia. Mas antes de falar nisso, por exemplo, se eu fiz uma distribuição eletrônica de um elemento químico e parei em determinada camada, sempre a última camada, ela é chamada de camada de valência. Ou seja, é a última. Aqui tem o maior número de energia. Beleza, e dentro dessas camadas de energia, nós temos os subníveis de energias, que são eles. Então, subníveis. Os subníveis de energia, eles recebem o nome de S, P, D e F. E esses subníveis de energia recebe um número máximo de elétrons também, que são eles. O subnível S, o número máximo de elétrons que ele comporta são 2 elétrons, o P, 6, o D, 10 e o F, 14. Esse é o número máximo de energia que esses subníveis comportam. Então, com isso, Linus Pauling, que ele é um químico dos Estados Unidos, ele estudou a estrutura atômica, então diagrama de Pauling. Ele estudou um diagrama e descobriu uma forma de colocar todos os subníveis de energia em ordem crescente, usando dessa forma aqui, ó. O que ele fez? Então ele colocou a camada K, L, M, N, O, P, Q. Essas são as 7 camadas. A primeira, então, a camada K é 1s2. O S não comporta 1 porque é a primeira linha na horizontal. E o S não comporta 2 elétrons. Continuando, vai repetir. Mas agora não é a primeira linha mais, é a segunda. Então, 2s2 e 2, depois do S, os subníveis não é S, P,
D e F. Lembrando que o S comporta 2, o P comporta 6, o D comporta 10 e o F 14. Então, continuando. 2S2, 2P6. Por quê? Por que aqui é só 2, aqui é só 6? Lembra que a camada K não comporta 8? A camada L não comporta... a camada K2, L8, a camada M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Então é por isso, ó. A primeira comporta 2, a segunda comporta 8, a terceira comporta 18. Então, como é a terceira? 3S2, 3P6, ó, 6 com 2, 8. Então, 3D10, certo? Ó, 2 com 6, 8 com 10, 18, certo? A camada M, a camada N, 4S2, 4P6, 4D10, ó, ela comporta 32, né? Então, ó, 2 com 6, 8, 18, né? Até agora. Então, falta quanto? Falta 14. Então, 4F14. Essa camada O não repete? 32, mas só que não é 4, mas é 5. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Essa aqui, ó, a P, é a sexta camada, não é? E ela comporta quanto? 18. Não é a mesma da M? Então é a mesma coisa, porém é a camada 6. Então 6S2, 6P6, 6D10. Ó, 2 com 6, 8, mais 10, 18. A camada K não comporta 8 igual a L? Repete a camada L, porém com 7. 7S2, 7P6. Esse é o diagrama de Linus Pauling. Mas como a gente faz as contagens? Ó, a seta sempre na horizontal secundária. Ó, vem aqui, depois aqui, 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 aqui e aqui. Então é assim que a gente faz a leitura, certo? Em ordem crescente, então como vai ficar? Primeiro, 1S2, aí a gente já volta para o início da seta. 2S2, aí a gente não lê aqui não, volta sempre no início aqui da seta. Então 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim sucessivamente. Mas como a gente faz essa distribuição eletrônica? Vamos fazer mais uma vez esse diagrama de Linus Pauling. Primeiro, com espaço maior para ficar mais fácil. Então a camada K, 1S2, camada L, 2S2, 2P6, camada M, N, O, P e Q. Então, 3S2, 3P6, 3P6 e 3D10. N, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. A quinta camada, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. P, 6S2, 6P6, 6D10. A última, 7S2, 7P6. Agora vamos fazer... Eu vou escolher um elemento químico da tabela periódica. O ferro, por exemplo. O ferro. Ele tem o número de elétrons 26. Então vamos fazer a distribuição eletrônica desse elemento químico. Lembrando que a seta, ó, sempre assim, ó.
Então vamos fazer a distribuição eletrônica desse elemento químico aqui, o ferro. 26. Então beleza, sempre nós vamos contar aqui em cima, ó, até dar o 26. Então primeiro, 1s2, depois que veio aqui, passa aqui, ó, 2s2, depois sobe aqui, ó, 2p6, depois 3s2, aí vamos contar para ver se já deu os 26. 2 mais 2, 4, a gente sempre conta os subníveis aqui, ó, o quanto que ele comporta. 2 mais 2, 4, com 6, 10, 10, 12, ainda não chegou no 26 não, 12. Então 3s2, parei aqui. Então volta lá para cima, ó. Então é 3s2, agora 3p6. 3p6, 4s2, 4s2. Vamos contar de novo. 2, 4, 10, 2, 18, 20. Ou seja, falta 6. Então parei em 4s2. Mas olha aqui, o próximo seria 3d10, mas se eu colocar 3d10 passa, porque chegou em 20. Se eu colocar 10, dá 30. Então, mas esse é o número máximo de elétrons que ele comporta. Então eu posso fazer o seguinte, ao invés de colocar 10, eu coloco o quanto que falta para dar 26. Então, 3d, então vai ficar 3d6, porque só falta 26. Então, qual é a camada de valência aqui? 3d6, certo? Vou fazer mais um exemplo para facilitar para nós. Eu vou rasgar aqui que eu preciso desse Linus Pauling aqui, da tabelinha dele. Vamos fazer a distribuição eletrônica agora de um elemento químico. Deixa eu procurar aqui na tabela periódica. Vamos imaginar um que tenha 32. Vamos imaginar que um elemento químico qualquer, que eu não sei, eu estou inventando, ele tem 32 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Lembrando que nós temos que seguir, ó, sempre nessa linha aqui, ó. Eu sei que até aqui deu 40, deu 30, não foi? Mas vamos fazer tudo de novo. Então, 1s2, 2s2. Agora, vem aqui em cima de novo. 2p6. Depois 3s2. Então 3s2. Depois sobe aqui, ó, 3p6, 4. Eu pulei aqui, gente, ó. Então eu pulei uma linha. Então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí vem para cá, ó, 3p6, 4s2. Ó, até aqui, vamos ver quantos elétrons tem? 2, 6, 8, 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20. Tá, cheguei aqui, volto aqui para cima. 3d10. 20 com 10, 30. E eu quero quantos? 32. Até aqui deu 30. Ah, o próximo é 6, mas eu não preciso de 6, eu preciso só de 2. Então, 4p2. Certo? Então, a distribuição eletrônica vai ficar da seguinte forma. 1s2, depois 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. O outro é 4p6. Como eu tinha dito para vocês, o 6 passa, eu preciso apenas de 2. Então 4p2, 4p2. Então qual é a camada de valência aqui? 4p2, certo?